Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. A mídia até que tentou. Sobre o avião da Embraer que caiu no Cazaquistão, logo apareceu os tais motivos, né? E há aqueles motivos de sempre. Ou é culpa do piloto ou é culpa de Deus. Então dessa vez, né, para ficar um pouquinho diferente, eles começaram a soltar que foi culpa das aves. Ora, os urubus estão voando, as aves de rapina estão por aí, né? Ficam piruando no céu e abateu, né, o avião. E aí vem um ex-militar russo, né? E começou a analisar os destroços do avião, né? E logo percebeu que era uma balela da mídia. O avião tinha fortes sinais de ter sido atacado, né, e abatido. Como você pode ver aqui nesse tweet, está escrito assim, ó. De acordo com essa fonte, militares russos confirmaram que o avião de Azerbaijão foi abatido por engano pelo sistema Partsi-Sam, né, que é um sistema de defesa anti-drone. Como nós sabemos, e a coisa agora começa a fazer sentido, a Rússia tem sido atacada, né, bastante, ela tem atacado muito e tem sido atacada também. E nesses ataques estão usando muito drones contra ela. Então o sistema de defesa dela contra drones está muito afiado. E teria acontecido um erro, né, onde esse avião teria sido detectado por esse sistema como um drone, não um grande drone. E aí um míssil foi disparado e explodiu próximo a ele, como se fosse um drone mesmo, né? Explode perto e aí os estilhaços é que teria abatido o avião, né? Na matéria da grande mídia tá assim, ó. A AFP, que é uma agência de notícia, né? Um piloto militar francês afirmou sobre condição de anonimato. Então você vê como o negócio é cabuloso. Até o próprio X está removendo vídeos, né? Mostrando, deixando claro que isso aqui foi estilhaços mesmo, certo? Então tá difícil da gente ver essas imagens. Você vê que quando se trata dessas coisas aqui, eles escondem mesmo. É porque ficou muito na cara dessa vez, ó. Então esse piloto francês, sobre a condição de ficar em anonimato, ele fala que as perfurações na cauda do avião se parecem muito com o impacto de estilhaços causados pela explosão de um míssil. E o blogueiro russo pró-guerra Yuri Podolyak disse que os buracos vistos nos destroços do avião eram semelhantes aos danos causados por sistemas de mísseis antiaéreos, acrescentando, tudo aponta para isso. Henrique Grossborgard, um especialista da indústria de aviação na Alemanha, disse que os dados que mostram a trajetória do avião e as filmagens da aeronave sugerem que os sistemas elétricos e hidráulicos da aeronave foram danificados, tornando-o incontrolável. Então, o avião ficou incontrolável. De acordo com o Flight Radar 24, os dados recebidos do avião mostram que a velocidade vertical dele oscilou mais de 100 vezes nos 74 minutos finais do voo. Você vê um avião voando descontroladamente, manobras descontroladas com fortes flutuações no curso e na altitude de voo. Disse assim, né, o especialista em entrevista. Se os pássaros tivessem atingido os motores, eles poderiam ter falhado, levando à perda da potência, mas ainda deixando o avião controlável. Como já aconteceu, inclusive, ó. Tá vendo que os aviões estão sempre tendo um probleminha, né, família? Em 15 de janeiro de 2009, o voo 1549, né, 1549, da US Airways, atingiu um bando de pássaro logo após decolar em Nova York, né? Mas ele conseguiu pousar, porque realmente, se você perde um motor, é como um carro, né? De repente você tá ali rodando, o carro começa a superaquecer ou desligou o motor, o que é que você faz, né? Você vai desacelerar, né? Não é nem que você que quer, o carro vai desacelerar porque o motor parou de funcionar, parou de trabalhar. Então você vai perder potência. Aqui o que se tem, né, é um motor voando, continua funcionando, porém totalmente descontrolado porque perdeu o sistema que estabilize, etc, etc, né? Bem complicado, mas caracteriza mesmo que o avião foi atacado. Se confirmado o ataque em pleno voo por um míssil, teria semelhanças com a derrubada do voo MH17 da Malásia Airlines, no leste da Ucrânia em 2014. Ali faleceu as 298 pessoas a bordo. Nesse caso aqui, família, um assunto também muito triste, a gente não fez matéria, mas esse voo MH17, ele também voava ali naquela área. Agora, meus irmãos, isso aqui também realmente é complicado. Você sabe que está numa zona de treta, né? E essas companhias continuam voando ali nesses setores. Não dá para entender, né? Simplesmente não dá. Você vê que, de fato, eles tratam o ser humano como gado. A prova disso, eu vi um vídeo de um engenheiro japonês, inclusive, né? E ele falou que o projeto para as aeronaves 100% seguras já está criado há muitos anos, só que as companhias não querem aderir, né? Porque isso geraria uma despesa muito grande para eles. E o que seria isso, Davi? Era uma célula de vida. Quando o avião tivesse qualquer problema, aquela parte onde os passageiros vai,
né, seria semelhante ao que eles dizem fazer na Lua, em Marte, né? Aquela parte se desprenderia, certo? Das asas, da ponta do avião e desceria por paraquedas, sabe? Era isso que aconteceria. Bastava estar numa boa altura e o sistema funcionaria. Ainda que caísse, ele seria super resistente e dificilmente ele se despedaçaria, né? Que é o maior motivo das pessoas falecerem. Então, esse sistema poderia ser implementado, mas não é. Eu estava assistindo mesmo ontem, né, o Top Gun, Ases Indomáveis, aquele de 86, né, de 1986, e você vê que aqueles caças, eles já tinham um sistema ali, né, do piloto se injetar, né, quando o avião era abatido, quando o avião estava prestes a explodir, algo do tipo, ia cair, os pilotos se injetam, né, então tem todo esse sistema ali, a cadeira, né, sai um impulso muito forte dela, né, ela sai junto ali com o piloto, aquela parte ali que é tipo uma cápsula, né, e aquela parte onde eles vão, cobre o avião, tipo um acrílico, né, aquela parte ali se desprende e eles são injetados. Então você vê, em 86 já tinha essa tecnologia, e nós estamos em quanto? Nós estamos em 2025 praticamente, né, falta poucos dias para 2025. E os aviões continuam com o mesmo sistema de deu problema, as pessoas falecem, né? É terrível mesmo você ver que isso está sendo segurado por essa indústria, né? Que só pensa em lucrar, em lucrar, em lucrar, né? E é fácil exigir, por exemplo, aqui no Brasil, né, do cidadão, tá sem um cinto, você leva uma multa. Aí eu pergunto, você está fazendo mal a quem se você não usar o cinto de segurança? Você está fazendo mal a você mesmo. Se andar sem capacete na moto, eu também multo. Se não baixar a viseira, eu também multo. Aí eu pergunto, você andar sem um capacete ou sem a viseira, você faz mal a quem a não ser você mesmo, né? Então não era para ser multado. Mas eles só querem motivos para lucrar, para arrecadar. Eles não pensam em você. É somente desculpas e motivos para arrecadar de você. Então da mesma forma você vê aqui. Os caras poderiam, né, melhorar aí a condição de segurança de verdade, né? Em vez de ficar pagando a mídia, censurando vídeos que mostram a verdade como os nossos, que essas porcarias aí são um monte de lixo voador, né? Um monte de porcaria voadora. Você vê tanto que isso é uma real, que você não vê os presidentes importantes falecerem disso, né? Os caras passam praticamente 24 horas dentro desse jato pra lá e pra cá, mas os deles, meus amigos, é totalmente diferente. Tem motor reserva, tem sistema auxiliar, tem um monte de porcaria, né? Já o do povão, caiu, pá! Se espatifa todo, né? E ainda tem gente defendendo esses lixos aqui. Mas enfim, vamos lá. Na época, os investigadores, né, no caso desse MH17 da Malaysia Airlines, o que caiu na Ucrânia, né, na época os investigadores concluíram que um míssil russo foi disparado contra o Boeing 777, enquanto ele sobrevoava o espaço aéreo ucraniano, uma conclusão contestada, né, pela Rússia. Dados do Flight Radar 24 ainda mostram que o avião enfrentou fortes interferências de GPS que fizeram a aeronave transmitir dados ADS-B incorretos, referindo-se a informações que permitiam que sites de rastreamento sigam os voos em tempo real. A Rússia já foi acusada no passado de interferir em transmissões de GPS. A Rússia é o terror mesmo, né, família? Moscou emprega frequentemente tecnologia de interferência para se defender de ataques de drones. Na manhã da quarta-feira, isso aí tá claro, né, família? Não tem nem o que falar aqui. A mídia fica meio que amassando o barro, como a gente gosta de dizer aqui, né? Que é, ou seja, um trabalho inútil para tentar aqui fazer aquele meio termo. Mas isso é muito estranho, né? Algo realmente aconteceu. Quando a gente olha essas imagens, como é que você está vendo aí, ó, você vê claramente os furos de bala ali, né? E não é de bala, no caso foram uns estilhaços. Porque se fosse de bala, né? Por exemplo, uma metralhadora atirando, era normal seguir uma linha, né? Mas você vê que eles são espalhados, né? Como nessa imagem aqui, essa foto, né? Você vê que até tem um buraco ali no meio. Pode realmente ser isso, né? O míssil foi, chega bem perto, aí explode próximo e os estilhaços é que causam o estrago todo, né? Enfim, meus irmãos, eu acho que esse tipo de coisa só pararia de acontecer quando a lei fosse para todos. Ela não é, né? A gente foi ensinado desde criança a aprender que, olha, a lei é para todos, né? A lei ela é cega, ela não distingue as pessoas pelo seu cargo, pelo poder aquisitivo. A justiça sempre é feita, mas isso é uma grande mentira. A grande verdade é que tem pessoas sim acima da lei, elas fazem a própria lei, elas são a lei. E o Brasil é uma grande prova disso, né? Uma grande prova disso, que tem pessoas que estão sim acima da lei e que o que se aplica para você e para mim não se aplica para elas, elas até riem disso. E o povo é quem falece, né? É abatido mesmo como se fossem animais e fica por isso mesmo. Ninguém vai ser preso, ninguém vai pagar por isso. Muito pelo contrário, né? Você viu aí no caso aqui do Brasil a ponte, né? Lá do Maranhão, ela caiu, uma ponte que já estava orçada, né? Desde 2022, o orçamento para consertá-la, e os caras adiando isso, provavelmente já desviaram a verba.
a ponte cai, as pessoas falecem e qual é o dano que os políticos vão sofrer? Vão poder agora gastar 100 milhões, né, na ponte. É Brasil, meu irmão, e você vê que é assim também no mundo, né? O Brasil é mais avacalhado, é mais escancarado isso, né? Mas eu tenho pena realmente de quem tem fé no sistema. É por isso que o próprio Deus disse, né? Maldito é o homem que confia no homem. Veja, a palavra é muito forte, família. Se você parar para pensar em maldito, né, que vem de maldição, ou seja, a pessoa está amaldiçoada pelo próprio Criador quando passa a confiar em homens, né? Maldito. Então é uma coisa muito séria. Inclusive, não perca a oportunidade de ter o nosso diário, família, que a gente fala tudo sobre essas maldições, inclusive hereditárias, né? É um ponto que muitas pessoas, inclusive hoje, com esse politicamente correto, não querem falar mais. Ai, não, a pessoa já nasceu amaldiçoada, é muita maldade. Acontece sim, tem pactos que são feitos, entidades são atraídas, elas existem. Se você não acredita no mal, meu irmão, você não acredita no bem, porque o maior exorcista que pisou na terra foi o próprio Cristo. Ninguém exorcizou tanto quanto ele. Então, a grande verdade é essa, o mal existe, essas entidades são conjuradas e depois de ela ser conjurada, a pessoa que conjurou ali, né, fez os acordos e pá, ela falece, né? Essa entidade não volta para o inferno não, ela continua ali agindo naquelas áreas, agindo em cima de famílias inteiras, né? E muitas pessoas nem sabem disso, né? Só vê que as coisas para ela parecem mais difícil, né? Ela reza, é uma pessoa que ora, mas também não tem essa fé toda, porque claro, o cristão verdadeiro, o cara com fé real em Deus mesmo, ele consegue mover montanhas. Cristo falou isso, ele afirmou isso, né? E é verdade. Agora, quando você sabe com o que está lidando, é muito mais fácil, né, você entender esse lado e realmente procurar Deus como se deve, né, de corpo e alma. Não adianta fazer meio termo, não, eu acredito, mas, sabe, eu não posso misturar com a minha vida pessoal, mas a doutrina sem ações, né, se você não traz a doutrina, a sua fé, para dentro do seu dia a dia, das suas ações, das suas escolhas, ela é morta, né? Mas o povo aprende também a separar, até porque a própria legislação está fazendo isso. Olha, se você colocar os seus pontos de vista, o que você aprende na Bíblia em prática, muitas coisas eles vão querer dizer que você é um criminoso já. Então é isso que a gente explica no nosso livro, também tem muitas coisas sobre isso e mais, né? Muitas crenças antigas. É uma verdadeira viagem ao sobrenatural, meus irmãos. Inclusive também tem, né, entendimentos do livro A Viagem ao Sobrenatural, muito bom esse livro, Viagem ao Sobrenatural, e eu li, né, me deu o trabalho de ler o livro, muita experiência também eu peguei ali, bateu com coisas que eu já via, né, e tá tudo relatado no nosso diário, família, Diário do Davi, o velho Diário do Davi, na Hotmart, 10 vezes sem juro, você vai aprender. Você pode estar sendo vítima dessas coisas e não sabe. Então recomendo realmente de coração para vocês. E não vai ficar por muito tempo lá, tá certo? Você tem disponível agora em 10 vezes sem juros. Mas eu não vou poder manter assim por muito tempo, certo? Então vá lá, Hotmart, tá aí o link. Se não tiver nesse vídeo, tá no vídeo anterior. E é isso, meus irmãos. Infelizmente, meus pêsames a essa família aí. Os poderosos fazem as coisas. Eles estão acima da lei, ninguém vai ser preso por isso e ponto final. Ah, nem prejuízo para a empresa gera, porque isso aí é assegurado, né? O povo é que falece e pronto. E é isso, né? Mais um dia no planeta Terra. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de vocês. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!